Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nossa aula vai ser no livro de História e vocês farão as páginas 84 a 89, ok? Na página 84, vocês farão uma pesquisa, ok? Então vamos ver. Fazendo História. Escolha um bairro da sua cidade e pesquise na internet as informações solicitadas abaixo para conhecê-lo melhor. Depois, registre sua pesquisa nas linhas a seguir e compartilhe suas descobertas com seu professor e seus colegas. Então, olha lá. Como se chama o bairro que você escolheu? Como ele teve origem, como ele surgiu? Há quanto tempo, aproximadamente, o bairro existe? Quais as principais mudanças que ocorreram nele ao longo do tempo? Que curiosidades existem sobre esse bairro? Escreva uma delas, tá? Então, uma pesquisa, peça ajuda do papai ou da mamãe. Depois, na página 85, quem vive nos bairros? Vocês sabem quem vive nos bairros? Vamos ver. As pessoas que moram e trabalham em um bairro formam comunidades. Assim, em um mesmo bairro, pode haver a comunidade dos vizinhos da rua ou do condomínio, a comunidade das crianças, dos idosos, dos comerciantes, entre muitas outras. Isso acontece porque o bairro é um lugar de convivência no qual as pessoas interagem diariamente uma com as outras. Em algumas cidades brasileiras, também há bairros formados por afinidade cultural. Isso acontece quando pessoas que compartilham a mesma cultura moram em um determinado bairro para preservar suas tradições e fortalecer a convivência e a solidariedade. Um exemplo desse bairro, né? Um bairro brasileiro formado por afinidade cultural é o bairro Brasileiro da Liberdade, em São Paulo. Nele é grande o número de famílias japonesas que chegaram há pouco mais de 100 anos. Anualmente, a comunidade japonesa realiza festas tradicionais nas ruas e praças do bairro, fazendo dele um pedacinho do seu país de origem. Então, olha só, essa aqui é a festa que essa comunidade faz, tá? Então, pessoas, né, a grande maioria que moram nesse bairro Liberdade são japoneses. E todo ano eles fazem uma festa que é da tradição dos japoneses, tá bom? Então, para lembrar um pouquinho da sua tradição. Então, olha lá. Aí ele diz: o Festival das Estrelas é um exemplo de festa da tradição japonesa que ocorre anualmente desde 1979 no bairro da Liberdade, em São Paulo, tá? Então, dentro dos bairros, né, dos bairros que existem na cidade, podem existir comunidades, tá? Bom, depois na página 86, para ir além, moradores em busca de melhorias. Em muitos bairros, os moradores se reúnem para tentar melhorar as condições do lugar e a vida das pessoas, formando associações de moradores. Essas associações são responsáveis por identificar os problemas que existem, analisar a melhor forma de resolvê-los e propor ao governo ações capazes de fazer a diferença. Muitas associações de moradores organizam ainda atividades culturais e de lazer para a comunidade. Dessa maneira, elas são meios que possibilitam que todos contribuam e participem ativamente das decisões que afetam o seu dia a dia. Conheça a seguir a ação da Associação de Moradores da Comunidade Vila Nova 2, em Santa Catarina, para entender como esse tipo de associação pode fazer benefícios para a comunidade. A ação de moradores possibilita melhorias na Vila Nova 2. Então, aqui nós temos um exemplo de associação, tá? Belas ações estão acontecendo na comunidade Vila Nova 2.
o empenho de pessoas que fazem parte de associação de moradores, organizada há 2 anos aproximadamente, resulta em obras como a quadra esportiva, o parquinho com brinquedos para as crianças, a plantação de mudas de árvores, entre outros trabalhos que trazem um novo olhar para a comunidade. O presidente da associação, Cirineu Leão, disse que os moradores já sentem a diferença na comunidade. Segundo ele, muitos avanços precisam acontecer para que o ambiente seja melhorado. No entanto, com o esforço dos moradores, alguns passos dados resultam em ações importantes na comunidade. Cirineu Leão comenta sobre a instalação de bancos de concreto na praça próximo ao parquinho, situado na Vila Nova 2. O espaço que anteriormente não possuía utilidade, agora é ocupado, especialmente nos fins de semana, quando as famílias sentam para compartilhar o chimarrão e levam as crianças para o lazer. É uma pequena semente que a gente plantou, contando com a ajuda de algumas entidades e que agora é uma realidade para a nossa comunidade, disse ele. Então, o que nós temos? Parquinho conquistado por meio de reivindicações dos moradores da comunidade de Vila 2. Então, existem alguns bairros, né, que as pessoas se juntam, né, para fazer algumas mudanças no bairro, tá? E aí, nós temos na página 87 um textinho sobre isso também, e o outro na número 2 também. Então, vocês vão ler esses 2 textinhos e vão responder as perguntas, tá? Com base no que o texto estiver falando, ok? Depois, na página 88 e 89, nós temos uma história bem legal. A história do bairro do Morumbi. Alguém às vezes já até conhece, né? Ou já ouviu falar desse bairro. Como vimos, as ruas, os bairros, eles têm uma história, né? Então, vamos conhecer um pouquinho da história do bairro do Morumbi, tá? Então, olha lá. Vovô, me ajuda com uma lição de casa? Preciso entrevistar um morador antigo aqui do bairro e lembrei de você. Claro que ajudo, querida. Morumbi sempre foi um bairro. Nem sempre foi um bairro. Tudo começou quando há mais de 200 anos uma casa luxuosa e uma capela foram construídas aqui. Anos após a construção da casa, o terreno foi doado a um agricultor inglês. Lá ele instalou a primeira fazenda de chá do Brasil, a Fazenda Morumbi. Quer dizer que a área que hoje forma nosso bairro já foi uma fazenda? Isso mesmo, o terreno foi vendido e teve vários donos, até que uma infestação de pragas destruiu as plantações. Com o tempo, o terreno foi urbanizado e dividido em lotes, atraindo famílias que se interessavam em morar em um lugar tranquilo, luxuoso e distante do centro da cidade de São Paulo. O que mais trouxe as pessoas para o nosso bairro? A construção do estádio do Morumbi e a mudança da sede do governo do estado de São Paulo para o Palácio dos Bandeirantes, que também fica aqui no bairro. Vovô, a casa e a capela construídas do passado ainda existem? Existem sim. Essas construções não podem ser destruídas, pois são muito importantes para a preservação da história do nosso bairro. Tá vendo? Lembra do patrimônio histórico-cultural, dos monumentos históricos? Eles não podem ser destruídos. Do que você mais gosta no Morumbi, vovô? Qual é a importância desse bairro para você? Gosto muito de ir ao estádio, pois lembro do tempo em que meu pai me levava para ver as partidas de futebol. Além disso, o Morumbi é muito importante para mim, porque aqui nasci, cresci, fiz muitos amigos e conheci a sua avó. Muito obrigada, vovô. Mal posso esperar para dividir essa história com meu professor e meus colegas. Então, vocês viram, aqui nós temos, né, uma história de um bairro. E vocês já sabem, vocês conhecem a história do bairro de vocês? Quem não conhece ainda, tentem procurar, tá? Pesquisem na internet,
Mas, infelizmente, existem alguns bairros mesmo que nós não conseguimos encontrar a história, tá? Mas quem conseguir é muito legal. Então, pessoal, boa atividade para vocês. Assim finalizamos, então, o livro 1 de História. E na próxima aula, começaremos o livro 2, ok? Boa atividade para todos.